Pode começar, Felipe. Boa noite a todos presentes, meus pares. Agradeço a presença de todos e, desde já, também o esforço que nós estamos fazendo aí num dia de quase feriado, né? Alguns já viajando. Congratular também o doutor Sérgio Augusto, que acabou de entrar. E a gente vai iniciar, então, o julgamento do edital pleno número 11 de 2022, no qual temos 3 processos, e pelo pedido de preferência que me foi passado pelo doutor Joel em relação ao julgamento do processo dele, em homenagem ao nobre auditor, vou passar a palavra ao doutor Joel para que possa fazer o relatório e a gente seguir para que possamos fazer um bom julgamento dos processos. Pois não, doutor Joel? Me ouvem? Sim. Só um minutinho, doutor. O doutor Alberto e o doutor Roger estão entrando na sessão. Tá. Então, na verdade, antes até de passar para o julgamento, eu queria, primeiramente, queria agradecer as palavras do doutor Felipe, parabenizá-lo aí pela oportunidade de estar presidindo essa sessão do tribunal. A gente sabe da sua competência, atuamos em conjunto na comissão disciplinar, eu sei da sua competência, da sua sabedoria, e estamos muito tranquilos na condução dos trabalhos pelo colega. Agradecer também, reforçar aí o parabéns a todos os auditores que conseguiram, mediante esforços, estar presente no dia de hoje, que é feriado, mas não é feriado, a gente fica naquela incógnita. Para mim, hoje foi um dia de feriado, então eu estou aqui hoje me doando, com certeza, por isso até o pedido do doutor Felipe para eu me antecipar no meu voto, e se não houver quórum, doutor Felipe, eu me comprometo a estar aqui nas próximas sessões, mas se houver quórum, eu vou já me antecipadamente agradecer a deferência. Eu queria saber se tem alguém dos recorrentes para sustentar, Rita. Pelo que eu estou... Boa noite. Parece Boa noite, que Roger. o Branco vai sustentar aí. O meu recurso principal é o processo 019, Flávio Olímpio da Rocha e o Aldson Simões Viana, lá do Real Noroeste. É esse processo que eu vou julgar agora. Tem não, doutor Joel. Estou vendo aqui, seria Franciele, doutora Franciele ou doutor Mailton, né? Como eles não estão, eu acredito que teria, o doutor Sérgio Augusto não faria essa representação. Não, ele é do Rio Branco, doutor Sérgio. Então, eu vou fazer o relatório, já passo para o voto. Na verdade, eu vou fazer o relatório, se tiver algum esclarecimento, eu estou à disposição dos auditores. Trata-se de recurso voluntário interposto por Flávio Olímpio da Rocha e Vadson Simões Viana, respectivamente, presidente e atleta do Real Noroeste, Capital Futebol Clube, que, inconformados com a decisão da comissão disciplinar que os condenou por infração disciplinar. Em relação ao recorrente Flores, assim argumenta a peça recursal, que foi condenado na pena de suspensão de 15 dias em razão da infração do 258B do CBJD, que o recorrente não invadiu o campo durante a partida, mas sim ao término da mesma. Em relação ao recorrente Vadson, que é o atleta, assim argumentou em sua peça recursal, que foi condenado à pena de suspensão de 2 partidas em razão da infração do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, que o atleta não desrespeitou a assintose da arbitragem, que o grande reclamado a anulação do gol. E, neste momento, somente o atleta recorrente teria sido punido. Sobre tais fundamentos, requereu que fosse recurso voluntário recebido em efeito suspensivo para ambos os recorrentes. Preparo realizado, vieram os autos desse relator para análise de efeito suspensivo, o qual foi deferido em relação ao atleta Vadson. Posteriormente, foi juntado aos autos, por determinação deste relator, documentação comprobatória das alegações que embasaram, naquele momento processual, o deferimento da medida cautelar. Designado dia de julgamento, passa ao voto. Como não, na verdade verdadeira, doutor Roger, você quer sustentar pela Procuradoria? Exato, exato. Doutor Rodney, nos ouve? Não, o senhor não conseguiu ouvir o final
do relatório? Relatório? Do doutor Joel aí. Não consegui. Vieram os autos conclusos, vieram os autos relator para análise do efeito suspensivo, o qual foi definido em relação ao atleta Watson. Posteriormente, foi juntado aos autos da ordenança do relator, documentação comprobatória das alegações que embasaram, naquele momento processual, o deferimento da medida cautelar. Designado dia para julgamento, passo ao voto. Aí eu já iria passar para o voto, mas caso o senhor queira sustentar. Então, só para constar aqui que consegui abrir agora, né, a gente pede que seja mantida a condenação da comissão em relação ao dirigente, em relação ao atleta, por bem configuradas as penas. Né? Quando se fala em final da partida, a partida continua ainda no seu curso até o momento em que há a saída efetiva do gramado do árbitro da partida. Então, por força de regulamento, por exemplo, não poderia o dirigente adentrar no campo em qualquer momento, até porque ele não faz parte daqueles que estão autorizados pelo regulamento do campeonato a tomar assento no banco. São técnico, assistente, preparador de goleiro, médico e massagista. Esses são os profissionais, fora os atletas, que devem constar do banco e que teriam acesso à beira do gramado, inclusive. Quando eles adentram o gramado, não importa, ele vai estar invadindo o campo de jogo, estando a partida em curso ou mesmo terminada com o árbitro ainda dentro. Então, é invasão do mesmo jeito, né, em relação ao árbitro. Em relação ao atleta, a configuração da infração disciplinar ali não tem o que se discutir, o que a gente pede é a manutenção. É isso, presidente. Eu voto? Pode partir para o voto. Felipe, Perfeito. Pode prosseguir para o voto, então, já que não há ninguém presente pela defesa. Ok. Inicialmente, portanto, eu acabei de compartilhar com uma falha minha, o voto eu minutei, acabei de minutar há poucos instantes, eu acabei de enviar no grupo aí. Uma falha minha, não tinha enviado antes, os colegas me perdoem. Inicialmente, é importante deixar consignado que, conforme a disposição do artigo 58 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, a súmula possui presunção relativa de veracidade, e, com isso, o ônus da prova para a sua desconstituição é daquele que o intenta. Pois bem, em relação ao dirigente recorrente, assim constou na narração dos fatos da súmula. Após o final da partida, o senhor Flávio Olímpio da Rocha, CPF número tal, adentrou o campo de jogo e foi em direção à equipe de arbitragem, e se mostrando descontente com a anulação do gol. Gesticulou e apenas informou o que achava do lance. Porém, em momento algum, faltou com respeito com os árbitros ali presentes. Essa é a descrição da súmula. Prossigo. Diante deste fato, a dor da comissão disciplinar aplicou a sanção prevista no artigo 258-B, cujo tipo é invasão de local de partida. Pois bem, analisando detidamente os fatos e correlacionando os mesmos com a defesa escrita, tenho que merece acolhido o pleito recursal. Inicialmente, porque a própria súmula relata que o senhor Flores adentrou o campo após o final da partida, o que por si só já retira a substituição de sua ação à norma descrita no artigo 258-B, que exige a invasão ser realizada durante a sua realização, inclusive no intervalo regulamentar. Por outro lado, também apoiado na súmula, a própria comissão de arbitragem relata que o senhor Flores não faltou com respeito à comissão de arbitragem. Assim, por entender que a ação do recorrente Flores não se amolda à norma do artigo 258-B, sob pelo provimento do recurso com a sua consequente absolvição. Quanto ao atleta Watson, assim consta dos fatos da súmula. Aos 45 mais 3 minutos do segundo tempo de jogo, o senhor Watson Simões Viana, número 12 da equipe do Real Noroeste, por protestar contra as decisões da arbitragem de maneira insistente, com palavras e gestos, o senhor Watson, ainda na condição de suplente, deixou o banco de reservas e partiu em direção ao assistente número 1, o senhor Kleber Paixão Alexandrino, após o árbitro anular uma jogada que resultaria em gol para a equipe local. E, após insistir em protesto e de maneira assintosa contra as decisões da arbitragem, continuou gesticulando e só sendo contido após a chegada do policiamento, que o conduziu até a saída do campo de jogo.
Diante desses fatos, a nona comissão disciplinar aplicou a mesma sanção prevista no artigo 258, parágrafo 2º 2 do CBJD, com a pena de suspensão de 2 partidas. Em sua defesa, alegou o atleta que não só ele, mas um grande número de atletas foram reclamar em razão da decisão da arbitragem, e, no final, somente ele teria sido punido. Pois bem, entendo, na verdade, que a conduta do atleta na partida foi totalmente reprovável e de encontro à ética e disciplina do desporto, havendo, assim, perfeita razoabilidade e proporcionalidade na sanção aplicada pela nona comissão disciplinar. Ora, o atleta, não satisfeito em reclamar de forma mais inflamada, saiu do campo de reserva e foi em direção aos membros da arbitragem para reclamar ainda mais de suas decisões, só paralisando sua reprovável conduta com a chegada do policiamento e sua retirada do campo de jogo. Assim, por entender que não houve qualquer ilegalidade na aplicação da sanção pela comissão disciplinar, nego o provimento ao recurso em relação ao atleta Watson. É como voto. Perfeito, doutor Joel, sempre brilhante em suas colocações. Então, isso é pelo provimento do recurso em relação ao Flares, para poder absolvê-lo, e negando o provimento ao Valdson, né? Mantendo a condenação nos moldes propostos lá no primeiro grau. Dona Rita, eu vou pedir o seu auxílio nesse momento em relação à ordem para votos. Eu não tenho certeza em relação a quem se inicia, se é doutor Rogério, doutor Lúcio. Doutor Rogério, depois doutor Tiago, aí doutor Alberto, não, doutor Lúcio, doutor Alberto e doutor Gabriel. Perfeito. Então, respeitando a antiguidade, vou passar a palavra agora para o doutor Rogério, para poder se manifestar em relação ao julgamento. Nos ouve, doutor Rogério, para poder passar seu voto. Ok. Ouvindo alto e claro, eu voto com o relator. Perfeito. Então, doutor Tiago. No mesmo sentido, presidente. Perfeito. Doutor Lúcio. Acompanho o relator também. Doutor Alberto. Boa tarde, excelência. Acompanho o eminente relator. Doutor Gabriel. Boa noite. Bom, com relação ao atleta, eu estou acompanhando na íntegra, mas discordo com relação ao treinador. Ele é o treinador, não é isso? Ou o presidente da equipe? Presidente da equipe. Por quê? Meu fundamento ele é baseado no artigo... Perdão, só abrir aqui. No 282, parágrafo 3º, ao qual estipulo que, para fins do CBJD, os termos partida, prova ou equivalentes compreendem todo o período entre o ingresso e a saída dos limites da praça desportiva, por quaisquer dos participantes do evento. Portanto, baseado neste artigo, inclusive o que fundamenta a questão de poder se expulsar um atleta após o apito final, ou seja, não precisa ter o jogo em andamento, que se é aplicado e esse atleta pode ser denunciado ao tribunal. Então, por essa razão, eu estou inaugurando a divergência baseado no 282, parágrafo 3º do CBJD. Como voto, senhor presidente. Perfeito. Então, o doutor Gabriel abriu a divergência. Mantendo a decisão de piso, né? Acabei não falando isso, né? Estou abrindo a divergência para manter a decisão de piso, com base neste artigo. A decisão de piso deu 15 dias de suspensão, não é isso, doutor Gabriel? É isso. Sim, foi 15 dias de suspensão. Isso. Verificar. Que já foi cumprida, né? Porque a liminar não foi deferida, já foi até cumprida, inclusive.
A minha maior preocupação Gabriel. dessa questão de se manter é no sentido de que pode se permitir para que nos próximos jogos outros presidentes, após a partir do jogo, invadam. Então, acho que é bom deixar isso claro pelo tribunal, por isso estou inaugurando essa divergência. Perfeito. Então, nós temos aqui, por maioria de votos, a absolvição do Flores, né, que é o treinador, correto? E em relação... Presidente. Perdão. Eu tinha notado aqui errado. E em relação ao atleta Valdson, por negar provimento, mantendo a decisão. E, conforme exposto pela divergência do doutor Gabriel, eu tenho por me filiar à divergência que foi aberta por ele, mas como o placar já foi definido, né, então a gente já anuncia o resultado. A não ser que alguém queira mudar, né, mas como ninguém se manifestou... Só uma pergunta. O presidente, não o treinador, ele tinha autorização de estar dentro do gramado como presidente? Não, dentro do gramado não. Nos limites do banco de reserva, algum nesse sentido? Não. Porque é normal, hoje em dia, você entrar no gramado, no término, cumprimentar o juiz, ou conversar, ponderar alguma coisa, não sem se caracterizar invasão. O regulamento é claro, específico e geral, de que só tem assento à beira do gramado os membros da comissão técnica. Não, certo, o assento, mas ao término da partida, a gente vê, até no Campeonato Brasileiro, a gente está vendo direto o Campeonato Brasileiro, dirigentes precisam conversar com o treinador. Não quer dizer que é agredir e nem contestar. Só para incrementar aí a discussão, a própria comissão de arbitragem, ela conceitua o final da partida, muito embora há disposição legal que o doutor Gabriel falou, mas estou voltando aqui no meu voto, a própria comissão de arbitragem assevera que já era o final da partida, ou seja, já não tinha nenhum ato de jogo, e que o presidente não faltou com respeito, foi lá apenas conversar de forma amistosa. Não foi em relação a isso que ele foi denunciado. Exato. Só estou argumentando, eu não estou querendo... Não, então, sobre o argumento, eu não incluiria, por exemplo, que ele foi denunciado por desrespeitar a arbitragem no 258, parágrafo 2º, inciso 2, né? Não, a denúncia não seria essa. Foi só por invasão. Por isso que eu também não venho acrescentar. Tá certo. Ele não ofendeu, né? Ele não poderia, então, doutor Gabriel, ele não poderia, então, nem ir lá cumprimentar o árbitro, dar os parabéns. Nem lá. Não poderia. É isso aí, tudo bem. Não poderia. Entendi. Beleza. Então, não havendo nenhuma retificação em relação aos votos, dona Rita, então vamos manter, por maioria, a absolvição do presidente Flores. Aliás, perdão, pelo conhecimento e provimento do recurso, absolvendo Flores, e conhecimento e negando provimento ao recurso do Valdson, à unanimidade. Perfeito? Correto. Então, vamos seguir agora em relação ao outro processo, que é da relatoria do doutor Gabriel, processo de número 15/2022, onde consta como requerente o atleta Marcos Vinícius, Vitaldo Vitória, e como requerido a Procuradoria. Então, vou passar a palavra. Ao contrário. O recurso, senhor presidente, foi... O recorrente é a Procuradoria? É a Procuradoria. Eu estou lendo aqui pelo edital e saiu aqui como requerente o atleta. O recorrente é a Procuradoria. Perfeito. Então, com a palavra, o relator Gabriel para o relatório. Presidente, pela ordem. Pois não, doutor Thiago. Eu queria verbar meu impedimento para julgar nesse processo, com base no artigo 18, inciso 1º do CBJD. Perfeito. Então, doutor Thiago, impedido para julgamento, desde logo. E, havendo quórum em relação a todos os outros auditores, vamos prosseguir para ouvir o relatório do doutor Gabriel.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Procuradoria de Justiça Esportiva diante do inconformismo da decisão proferida pela primeira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol do Estado do Espírito Santo, TJDES, a qual desclassificou a qualificação jurídica da conduta praticada pelo atleta Marcos Vinícius Valadares Vital, do artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CVJD, para o artigo 254 do referido Codex Disciplinar Desportivo, condenando-o à pena de suspensão de 2 partidas. Denota-se da denúncia que, durante a realização da partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Estadual Série A, edição de 2022, ocorrida em 24 de fevereiro de 2022, entre as equipes do Vitória Futebol Clube e do Nova Venécia Futebol Clube, o recorrido foi expulso por ter recebido cartão vermelho direto aos 39 minutos do segundo tempo, em razão de ter desferido dolosamente um soco na nuca do seu adversário, Jairo Pereira Batista, fora da disputa de bola, quando este avançava com a mesma para o ataque pela lateral direita, já no campo do seu adversário. Tenho 7 metros, vou pegar a agenda aqui. Algum microfone aberto, peço para você atentarem, por gentileza. Exige ainda da denúncia que, apesar da violência da jogada, o atleta adversário precisou de atendimento, entretanto, retornou ao jogo e o recorrido saiu sem causar nenhum problema. Por fim, a Procuradoria informou que um caso de agressão física semelhante ao relatado nestes autos foi julgado no processo disciplinar de número 003 de 2022, sendo o agressor condenado nas iras do artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, motivo pelo qual a referida decisão deveria ser utilizada como precedente. Face ao exposto, a Procuradoria denunciou o recorrido pela prática da conduta tipificada no 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Colacionada a denúncia, encontra-se as folhas 0508, a súmula de jogo. Dela pode-se extrair que Marcos Vinícius Valadares Vital, ora recorrido, atleta da equipe do Vitória Futebol Clube de número 9, foi expulso com cartão vermelho direto por, abre aspas, dar um soco no adversário. O jogador expulso usou de conduta violenta fora da disputa de bola e atingiu com um soco na nuca do jogador número 2, que foi atendido e permaneceu em campo. O jogador expulso saiu sem protestar contra a marcação, fecha aspas. As folhas 09 dos autos consta certidão informando que o recorrido não possui antecedentes desportivos. Verifica-se as folhas 14 que o atleta Marcos Vinícius Valadares Vital, ora recorrido, foi devidamente intimado através da equipe a qual está vinculado, qual seja o Vitória Futebol Clube. No dia 30 de março de 2022, foi realizada a sessão de instrução e julgamento da primeira comissão disciplinar do TJDES em modo virtual, a qual pode ser acessada através do link que cito em meu voto. Ressalta-se que, na ocasião, o recorrido foi representado por seu advogado, Dr. Alexandre de Castro Fagundes Rodrigues. Na fase de instrução, o patrono do recorrido pugnou pela exibição de 2 vídeos, sendo o primeiro contendo as imagens do lance que deu origem à denúncia e, o segundo, uma declaração feita pelo próprio atleta, demonstrando sobre a sua ótica como a jogada aconteceu. O procurador informou que estava com problemas técnicos e que não conseguiria exibir o vídeo do fato gerador da denúncia envolvendo o recorrido. Frisa-se que ele foi auxiliado pelo procurador-geral, Dr. Roger da Silva Berge, que tinha posse das imagens. Salienta-se que o vídeo contendo o lance que resultou na expulsão do recorrido, exibido pela recorrente, foi o mesmo que o patrono do atleta apresentou. É oportuno mencionar que a denúncia cita que a partida foi transmitida pela TV Educativa, mas não informou nenhum link de internet ou juntou aos autos qualquer mídia contendo as imagens objeto dessa vídeo. Ultrapassada a fase probatória, foi oportunizado as partes se manifestarem, o que ocorreu. A Procuradoria reiterou os termos da denúncia e o advogado do recorrido apresentou defesa oral. Ato contínuo, o auditor relator, Dr. Gotardo Gomes Friso, em voto oral, entendeu que a conduta praticada pelo recorrido se amoldava àquela tipificada no 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, e aplicou a pena de suspensão mínima de 4 jogos. O auditor vogal e vice-presidente da primeira comissão disciplinar do TJDS, Dr. Raul Dias Bortolini,
manifestou também, de forma oral, contrário ao voto do relator, inaugurando a divergência, no sentido de que, ao seu ver, a qualificação jurídica da conduta praticada pelo recorrido deveria ser aquela tipificada pelo artigo 254 do CPJD, sob o argumento de que, no caso em tela, houve uma disputa de bola com falta, tendo ocorrido, assim, uma jogada violenta. A divergência foi acompanhada pelo presidente da primeira comissão disciplinar do TJD, doutor Vinícius Massotti, que estava compondo o quórum de sessão de instrução de julgamento. Nessa esteira, por maioria de votos, o recorrido foi condenado à pena de suspensão de 2 jogos por ter incorrido na conduta descrita no 254 do CPJD, ou seja, pela prática de jogada violenta. Face a esta decisão, a Procuradoria, as folhas 32, interpôs o presente recurso voluntário, objetivando que fosse aplicado ao caso a adequada qualificação jurídica da conduta praticada pelo recorrido, qual seja, aquela prevista no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CPJD, e que, consequentemente, fosse imposta a este uma pena condizente com o referido dispositivo. Logo em seguida, o presidente do TJDS, Dr. Eduardo Chibli Salles Ramos, recebeu o presente recurso voluntário por entender que, neste caso, se encontravam presentes todos os requisitos de admissibilidade, bem como me nomeou como relator, vide despacho de folhas 33. Já as folhas 35 a 37, constata-se que o recorrido foi devidamente intimado para a sessão de julgamento do Tribunal Pleno do TJDS, através do Vitória Futebol Clube, equipe a qual o referido atleta está vinculado. Não há nos autos qualquer impugnação do recorrido com relação ao recurso voluntário interposto pela Procuradoria. É o que cabia relatar, senhor presidente. Agradeço o relatório, vou saudar a presença do doutor Alexandre, que entrou agora nessa oportunidade, e vou abrir a oportunidade para o doutor Roger para sustentar suas alegações em grau de recurso. Senhor presidente, pois não. Eu oportuno nessa parte, conforme prerrogativo do CPJD, que se as partes quiserem, elas podem exibir uma única vez de forma célere o vídeo para que todos tenham acesso. Eu ia justamente perguntar se os auditores tiveram acesso ou conhecimento do lance do vídeo. Gostaria que fosse reprisado, Excelência. Eu tive acesso, eu dei uma olhada no vídeo, sim. Eu vi, mas havendo necessidade do doutor Alberto, se houver possibilidade, se alguém conseguir. Eu até tenho... Eu também acompanho a necessidade do doutor Alberto de ver o vídeo. Até tenho o vídeo aqui, se eu não me engano. Teria como projetá-lo, presidente? Eu tenho o link, mas até eu conseguir achar ele aqui demora um pouco. Vou compartilhar a minha tela. Acho que é assim, né? Vamos tentar seguir aqui para poder... embaixo, isso. Está indo. Agora é só clicar no vídeo. Para mim, parece picotado. Para alguém tá Não, para mim correu... Não, para mim correu normal, doutor Roger. Para mim também correu picotado. Se puder repetir. Ou se não, faz o seguinte, Felipe. Compartilha esse link do YouTube aqui no chat. Esse link... boa. Eu vou compartilhar. Já foi compartilhado. Então, já foi compartilhado. Eu vi no próprio grupo nosso, no WhatsApp. Mas, eu vi no grupo de WhatsApp. Forma, como lá está até melhor. Como está sendo relatada aí as dificuldades. Para abrir cada um no seu. No seu. É isso que está bem melhor. Vou compartilhar aqui no chat. Acabei de encaminhar aí no chat o vídeo. Tá? Só dar um tempo para o Joel poder visualizar. A marcação de 2. Passa pelo terceiro, abertura na esquerda com o Dodô. Cabeça, passa em profundidade com o Marcos Vinícius. Tentou escapar da marcação do Jairo, foi desarmado. O Jairo, Marcos Vinícius quer recuperar a bola. Ele tem uma Jairo.
Conseguiu? O Roberto conseguiu ver? Deixa eu passar a sustentar aqui o recurso. A punição, ela não se mostra adequada ao que foi o fato. A divergência da comissão, ela foi bem amoldada em caracterizar, como se for no caso lá, a agressão, nos moldes da denúncia, porque se visualiza desde o começo da jogada, quando o atleta perde a bola, que o árbitro não marca falta, é uma jogada sequente. E ele levanta já tentando agredir um primeiro adversário ali, ele passa por ele de forma mais brusca, mais forte, e sai atrás do atleta que está em contra-ataque, ao ponto de, quando ele chega, ele já chega batendo na altura da nuca do rapaz, e o árbitro, estando acompanhando de perto, incontinente, já saca o cartão e já dá vermelho. Não perde tempo, porque se amoldou de forma tão clara a agressão, que ao árbitro e a todos que estavam ali não ficou a menor dúvida de que era uma agressão. Não era um ato hostil, não era nada. Ele já veio destemperado desde o momento que ele perdeu, que achava que fosse uma falta, e saiu a toda a busca do seu adversário e fez o que fez. Então, entendemos que a decisão tomada por maioria apertada na comissão merece a revisão para ser conhecida nos termos da denúncia e dos votos divergentes ali apresentados, senhor presidente. Perfeitamente, obrigado, doutor Rodney. Doutor Alexandre, que se faz presente, se quiser sustentar pelos próximos 15 minutos, o doutor tem a palavra. 10 minutos, senhor presidente. Exato, perdão, 10 minutos. Boa noite a todos. Boa noite, Gabriel, grande conhecido aí. Obrigado, agradecer a oportunidade. Eu só queria ressaltar, assim como eu ressaltei na defesa oral feita na época do julgamento, que a explicação que o atleta dá no vídeo é que, muito embora a impressão da jogada dê a entender que tenha sido um tapa na nuca, né, vamos dizer assim, ele realiza um movimento de tentar tomar a frente do adversário. E aí a mão acaba, de fato, atingindo a nuca, a imagem é clara, é inegável, mas é aquele movimento de tentar segurar no ombro e puxar o jogador para você tentar ultrapassar o jogador. Então, foi essa a justificativa do atleta. Tanto que, de certa forma, se vocês repararem, a continuidade do vídeo não teve nenhum tipo dos jogadores se juntarem em cima dele, o que é normal pós uma agressão, mesmo com expulsão, né, para poder intimidar o atleta, tirar satisfação do que aconteceu. Uma outra coisa que até foi relatado aí pelo Dr. Gabriel, o atleta permaneceu no campo, ele sofreu um atendimento médico normal e continuou jogando do mesmo jeito, não teve nenhum tipo de reclamação por parte do atleta do Vitória em relação à expulsão, né? Era um segundo cartão amarelo de qualquer forma, então ele acabaria sendo expulso de qualquer jeito. Então, não tinha essa possibilidade de se discutir o fato em si, né? E uma outra questão que nós ponderamos é que todos nós sabemos que nosso campeonato é um campeonato de tiro muito curto, e uma punição elevada, né, nesse caso em específico, tiraria o atleta do campeonato. Basicamente, ele jogaria no eventual final que o Vitória, porventura, chegasse. Então, assim, no nosso sentir, seria uma punição extremamente
alta para uma situação de jogo, um lance de jogo onde a bola estava ainda em disputa, né? Muito embora logo depois tenha sido feito o passe para o zagueiro do time. Enfim, é só essas ponderações que eu gostaria de fazer, assim como fiz na sustentação oral na defesa preliminar, e pedir para que seja mantida, de fato, a decisão inicial lá, mesmo com certa divergência. Agradeço desde logo a defesa, doutor Alexandre, pela presença também aqui. E se alguém mais quiser algum tipo de esclarecimento com o doutor Gabriel, mas acho que não tem necessidade, já que as imagens foram claras aí. Então, já desde logo passo a palavra para o doutor Gabriel pelo voto. Obrigado, presidente. Obrigado pelas palavras, doutor Alexandre. Nos conhecemos há bastante tempo, realmente, e é muito bom poder ver advogados atuando na defesa de clubes, atletas, principalmente depois de saber que tinham outras pessoas atuando em nome de atletas sem ter procuração e prerrogativa necessária para isso, né, aqui no tribunal. Então, é importante saber que cada vez mais está tendo advogados e pessoas capacitadas para fazer a defesa. Pois bem, vou fazer a leitura, lembrando a vossas senhorias que o voto da comissão disciplinar foi oral, foi bem trabalhoso, e até porque você tem que colher esses depoimentos, colher a fala de todos os auditores, entender a divergência, e aqui eu faço um pedido para que as comissões disciplinares voltem a fazer os votos escritos, que ajuda muito aos relatores quando chega em segunda instância. E também faço até aqui uma outra observação à Procuradoria, é que, conforme relatei aqui, não há nos autos, em momento algum, qualquer link das imagens ou mídia. E vou dizer por mim, como relator, se eu receber qualquer processo desse da Procuradoria que possa, porventura, ter imagem, mas que não está nos autos, eu não vou considerar esses autos. Eu não vou considerar essas imagens, eu não vou correr atrás dessas imagens para procurar. Então, é importante que a Procuradoria se atente e, se quiser produzir essa prova, que mantenha nos autos. Pois bem. Ab initio, da análise dos fatos narrados na súmula de jogo, em conjunto com as imagens do lance que resultou na expulsão do recorrido, é possível concluir, sem dúvidas, que este praticou uma infração disciplinar que ofendem as normas do CPJD, passível, assim, de punição. Sendo assim, no caso subúculis, a dúvida paira sobre qual seria a melhor qualificação jurídica da conduta praticada pelo recorrido. Pois bem, a Procuradoria defende que o recorrido incorreu na infração descrita no inciso 1, parágrafo 1º do artigo 254-A do CPJD, a qual transcrevo abaixo. Peço vênia para não fazer essa leitura. Outro sim, a decisão divergente da primeira comissão disciplinar do TJDS considerou que o recorrido praticou a conduta tipificada no 254 do CBJD, o que também fiz a descrição e que peço vênia também para não precisar fazer a leitura. Pois bem, ao que parece, a celeuma da questão está no fato da infração disciplinar praticada pelo recorrido ter sido ou não praticada durante a disputa da bola. Diante dessa situação, se faz imperioso analisar o voto divergente, o qual, repito, sagrou-se vencedor, onde pude observar que, no início da sua fala, o auditor vogal e vice-presidente da primeira comissão disciplinar do TJDS, Dr. Raul Dias Bortolini, entendeu que a súmula de jogo não descreveu com a riqueza necessária de detalhes os fatos que culminaram na expulsão do recorrido, a ponto de que esta conduta fosse claramente amoldada naquela descrita no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 254-A do CPJD. Primeiramente, disse o supracitado auditor que o árbitro não mencionou de forma expressa que o soco dado pelo recorrido foi doloso. Posteriormente, apesar do árbitro narrar que o recorrido deu um soco na nuca de seu adversário, descreveu que esse ato foi uma conduta violenta, ao invés de dizer que foi uma agressão física. Finalizou em sua fundamentação que, ao examinar as imagens que deram origem a essa denúncia, pôde concluir que o fato ocorreu quando o recorrido e o atleta adversário estavam disputando a posse de bola, divergindo, assim, da visão do árbitro.
Desta feita, convergindo esses três elementos, o reto citado auditor vogal formulou a sua posição no sentido de que não era possível aplicar, no caso em tela, a normativa do inciso 1 do parágrafo 1º do 254A do CBJD, resultando na desclassificação desse dispositivo legal para o 254 também do CBJD. Nesse ponto, me parece que o auditor vogal e vice-presidente da primeira comissão disciplinar do TJDES utilizou-se de um perfeccionismo literal exagerado na análise da súmula de jogo. Digo isso pois, este documento, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 58 do CBJD, servirá como base para a denúncia, não constituindo como prova absoluta. No caso, somado aos fatos descritos na súmula de jogo, tem-se a imagem completa do lance que deu causa a este processo disciplinar, a qual pode complementar os dizeres do árbitro ou refutá-los. Ademais, exigir do árbitro que coloque palavras específicas previstas no CBJD, reputando a ele a responsabilidade de praticamente fazer a qualificação jurídica da conduta praticada por um atleta, me parece razoável. Ressalto que este papel cabe à Procuradoria e aos auditores. O árbitro tem o dever e a obrigação de relatar os fatos como ele verificou, nos termos do artigo 266 do CPJD, e aos auditores e aos procuradores de aplicarem a melhor qualificação jurídica da conduta praticada pelo denunciado. Ressalto, por oportuno, que o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 254A do CPJD, já citado anteriormente, não dispõe que, para ser configurada agressão física, é imprescindível que o fato tenha ocorrido fora da disputa de bola. Outro sim, o que pode ter levado à confusão do auditor vogal de piso é que o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 254A do CBJD prevê que, quando se trata de chutes ou pontapés desvinculados da disputa de bola, configura-se a agressão física. O mesmo não é estabelecido quando se trata de soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares. Portanto, a alegação de que não se pode aplicar a agressão física neste caso, pois o lance aconteceu durante a disputa de bola, não merece prosperar. Com relação ao fato de que o lance que resultou na expulsão do recorrido ter acontecido durante a disputa de bola ou não, entendo que a prova audiovisual pode aclarar essa situação. Ressalto que utilizei para o exame do caso o vídeo que foi exibido na sessão de instrução e julgamento da primeira comissão disciplinar do TJDES, link o qual já citei acima. Pois bem, exige do referido vídeo que, por volta dos 38 minutos e 10 segundos do segundo tempo de jogo, o recorrido tenta, em seu campo de ataque, fazer um drible em cima do atleta adversário Jairo Pereira Batista, o mesmo que veio minutos depois a sofrer a falta que resultou na expulsão objeto desta lide. Entretanto, o drible não funciona e ele cai desarmado pelo atleta adversário Jairo Pereira Batista, que, por sua vez, dá um drible da vaca em um atleta adversário e parte em velocidade para o seu campo de ataque. O recorrido, caído, indignado por ter perdido a bola, parte em direção ao atleta adversário Jairo Pereira Batista, que já estava metros à frente, e quando este já havia tocado a bola para outro colega de time, recebe, por volta dos 38 minutos e 20 segundos, um golpe na nuca com o punho direito fechado. É possível ainda verificar da imagem que o golpe foi desferido 1 segundo depois que o atleta Jairo Pereira Batista havia transferido a posse de bola para outro colega de time, demonstrando, assim, que não houve a disputa de bola. Não obstante, é nítido também na imagem que o recorrido, vendo que não chegará na jogada, faz um movimento de alavanca do braço, com o punho direito fechado, objetivando acertar o adversário, demonstrando dolo em sua conduta. Insta dizer que, após a agressão e receber o cartão vermelho, o recorrido sequer questiona, se vira e sai em direção ao vestiário, ciente do que tinha feito. Tem-se que toda a situação me pareceu um revide, pois ao perder a posse de bola e não conseguir chegar até o atleta adversário que havia lhe tomado a mesma, o recorrido acabou perdendo a cabeça e agrediu aquele intencionalmente, ficando evidentemente caracterizado, ao meu ver, o dolo no caso em comento. Vale salientar que, para que ocorra a infração descrita no artigo 254 do CBJD, se faz necessário que haja jogada ou uma disputa, hipótese essa que não se aplica ao caso.
Diante do exposto, entendo que assiste razão ao recurso voluntário interposto pela Procuradoria no sentido de reformar in totum a decisão prolatada pela primeira comissão disciplinar do TJDS, a fim de que seja feita a adequação da qualificação jurídica da conduta praticada pelo recorrido no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Com relação à pena a ser imposta ao recorrido, se faz necessária uma imperiosa revisão, em razão ao que determina o artigo 254 do CBJD. Haja vista que a pena mínima de suspensão é de 4 partidas e, na instância quo, o atleta denunciado foi apenado a 2 partidas apenas. Pois bem, com relação ao pleito da Procuradoria, para que se adotasse como precedente o processo disciplinar de número 003 de 2002, entendo não ser possível, pois, apesar de ambos os casos tratarem sobre agressão física por soco, nos termos do artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, ali houve uma confusão específica e o próprio ato do atleta agressor foi muito mais intenso, o que justificou uma pena de suspensão por 6 jogos. Outro sim, precisa-se destacar que, ao fazer a defesa na instância de piso, o patrono do recorrido pediu para que a pena aplicada fosse a menor possível, em razão das dificuldades do campeonato capixaba e da pouca quantidade de jogos. Entendo os argumentos, mas não concordo. As penas disciplinares punitivas devem ter um caráter pedagógico e educativo, razão pela qual o CBJD estipula penas mínimas altas para determinadas infrações, justamente para que isso não se repita outra vez. Nesse sentido, deve o atleta, então, ciente de que a competição tem poucas rodadas, se policiar e não praticar tais infrações como a descrita nestes autos, as quais prejudicam a si mesmo e ao próprio clube que o emprega. Frente a essas explanações, analisando detalhadamente as imagens e, considerando que o atleta adversário Jairo Pereira Batista precisou de atendimento, porém retornou ao campo de jogo sem sequelas, bem como ao fato de que o recorrido não tem antecedentes disciplinares, entendo pela aplicação da pena mínima de suspensão de 4 jogos, conforme determina o artigo 254-A do CBJD. Sendo assim, conheço do recurso voluntário interposto pela recorrente e, no mérito do provimento, in totum, as pretensões formuladas, no sentido de reformar a decisão prolatada pela primeira comissão disciplinar do TJDS, adequando a qualificação jurídica da conduta praticada pelo atleta Marcos Vinícius Valadares Vital, nos termos do artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, reformando também, por imposição legal, a pena de suspensão de 2 partidas para 4 partidas, na forma da suspensão da fundamentação supra. É como voto, senhor presidente. Sempre uma satisfação ouvir o empenho, dedicação e conhecimento do Dr. Gabriel, né, em relação a todas as manifestações que ele faz, e nessa oportunidade, vou só questionar a Rita, o doutor Joel vota após quem, doutora Rita? Agora me deu um branco também. Doutor Joel, antes... É antes de mim, Joel. Antes, porque é um perto do outro. Mas... Joel é o penúltimo. Isso aí. Perfeito. Eu vou pedir deferência aos meus pares, em virtude do doutor Joel ter pedido para se retirar, já que ele está com outros compromissos, para que ele vote primeiro. Alguém se opõe? Não havendo oposição, então, doutor Joel, vou passar a palavra para o doutor para se manifestar. Obrigado pela deferência, presidente. Só agradecer, não, parabenizar o Gabriel, doutor Gabriel, pelo aprofundado voto, mais uma vez abrilhantando esse tribunal, e acompanhe integralmente a conclusão dele. Então, passando para a ordem ordinária dos votos, doutor Rogério, como se manifesta? Acompanho na íntegra o voto do relator. Doutor Tiago, está impedido. O doutor Lúcio, como se manifesta? Sem áudio, doutor Lúcio. Acompanho o voto do relator.
Doutor Alberto. Presidente, eu analisei detidamente os autos e também detidamente o brilhante voto do doutor Gabriel. Sempre é um ensinamento a gente, né, cada sessão. Então, gostaria de parabenizá-lo. E também analisei as imagens, né? Então, assim, não há outro caminho a percorrer a não ser o voto do eminente relator. E digo mais, a gente analisando as imagens, na minha opinião, além de tudo, fica patente o ânimo de uma revanche de uma jogada perdida, somado ao tempo, né, de 38 minutos do segundo tempo, que o seu time perdia por 3-0. Então, assim, eu não vejo como sustentar a decisão de primeira instância, e aqui comungo e ratifico o brilhante voto do doutor Gabriel. Eu confesso que, quando eu vi as imagens, inicialmente, eu cheguei a cogitar a possibilidade de que a jogada não se tratasse, de fato, na capitulação do 254A, em relação à agressão física, mas porque não entendi tanto como um soco, de fato, né? Fica meio dúbia se efetivamente foi um soco, mas o inciso primeiro aqui, que fala de golpes similares a soco, diante dessa previsão e realmente por estar desvinculado da jogada, não há outra possibilidade senão formar unanimidade em relação ao conhecimento e provimento do recurso para adequar o tipo para o 254A nos moldes do voto do relator, com 4 partidas. E desde já agradeço mais uma vez a presença do Dr. Joel aqui, que se empenhou. Agora nós já temos quórum para poder continuar a sessão. E, então, aproveite o feriado. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos os colegas. Parabéns pelo trabalho que tem sido desenvolvido aqui nesse tribunal. Assim, eu sei que é uma doação de todos. Eu queria aqui de puro parabenizar a todos. Um abraço a todos, bom feriado. Um abraço, meu amigo. Abraço, meu amigo. Presidente, eu queria também registrar e agradecer a presença do doutor Alexandre, né, que acho que sempre engrandece o tribunal. Então, deixar aqui registrado a sua presença de forma brilhante. Verdade, doutor Alexandre. Mais uma vez, obrigado pela presença. Sempre muito bem-vindo. Obrigado a todos. Alberto, grande abraço aí, colega também de profissão aí, da luta diária aí. Tamo junto. Obrigado, gente. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite. E seguindo para nossa pauta, vamos agora para o processo de relatoria do doutor Rogério. Processo número 024/2022. Passo a palavra para o doutor Presidente, Rogério. Eu vou pedir a ordem. Eu vou pedir para levantar uma questão de ordem também. Doutor Rodney, eu vou só falar depois do senhor, talvez possa ser algo semelhante. Fazendo a análise do processo 024 de 2022, eu identifiquei que não me parece ser um recurso voluntário que o Rio Branco entrou. Pelo contrário, me parece que foi aquela questão se manifestando apenas sobre a suspeição do procurador Ayrton Cabral. E o endereçamento é para a Procuradoria, não há referência de processo, não há pedido para defender o atleta, não há nada do tipo, não há pedido para anular. Eu acho que nem pelo princípio da fungibilidade seria possível aceitar. Então, eu queria e me parece que Vossa Excelência, como vice-presidente do tribunal, recebeu a mesma peça como corregedor, e o próprio procurador, doutor Rodney, também recebeu a mesma peça. Então, talvez Vossa Excelência também estaria até impedido de participar, se fosse o caso.
E eu gostaria de levantar uma questão para que não fosse conhecido o recurso. Talvez isso até pouparia um certo tempo nosso aqui, porque não me parece ser um recurso. Pois não, doutor Rogério? Deixa eu tentar ajudar o senhor aqui. Na verdade, o Rio Branco apresenta duas peças, e dentre elas, de fato, existe um recurso voluntário, sim. Entendi. Então, na cópia dos autos que eu recebi, não tinha essa segunda peça. Não, doutor Gabriel, excelência, é bom. Boa noite a todos, antes de mais nada. Realmente, eu também percebi na cópia que foi enviado, também foi enviado, foi juntado nos autos de uma peça só, que foi realmente especificando o impedimento do doutor Ailton. Mas a gente protocolou, a gente enviou as duas peças por e-mail. Acho que em algum momento, na hora da juntada, que houve esse equívoco. Mas a gente tem todos os comprovantes aqui do envio, né, até no protocolo. Se for o caso, talvez até para contribuir, se Vossas Excelências decidirem por adiar o feito ou quiserem analisá-lo agora e aguardar, inverter a pauta, né, para poder prosseguir o julgamento, por mim não tem problema. Mas, de fato, foram feitos os dois protocolos. Excelência, pela ordem, eu acho que seria questão, então, de vistas coletivas, né? Porque, como a gente não teve tempo de analisar, e eu confesso que eu li e reli várias vezes o processo, fiquei processualmente perdido e não via algo. Então, como o doutor Sérgio disse, já acredito que tem todas as provas de protocolo, eu sugiro a Vossa Excelência, se possível for, e como ele também não se opõe, a dar vistas coletivas. Eu acompanho o doutor Alberto, a posição do doutor Alberto. Eu acho que seria mais prudente. Prudente. Eu concordo também com o doutor Alberto. Ouvi o doutor Rogério, que é o relator, inicialmente, né? Já que a responsabilidade é dele também, e a própria Procuradoria, em relação a isso, acho que é claro que é uma decisão que compete a mim, na qualidade de presidente dessa sessão, mas eu, por princípio da colegialidade, acredito que seja interessante ouvir o doutor Rogério, inicialmente. Não, se os colegas apresentaram essa dúvida, eu acho bastante razoável, bastante pertinente, que seja oportunizado a eles, né, manusear o recurso. Concordo perfeitamente. Então, doutor Rodney, quer se manifestar? Só pela ordem, presidente, se fosse promovido o julgamento do recurso voluntário, eu estaria impedido, porque a denúncia de piso é de minha assinatura, e eu não acompanharia a sessão nesse aspecto. Em relação ao pedido de impedimento protocolado, esse nós estivemos conversando essa semana, ajustando ali o procedimento, então vai ser feito, ele não tem vinculação com o recurso ordinário, o recurso voluntário aqui, e vai ser analisado à parte, conforme o procedimento ditado pelo regimento interno do tribunal. Então, nós vamos agora, fica pendente para o Tribunal Pleno, nesse momento, o julgamento do recurso voluntário, e a questão incidental que foi relacionada, que não tem relação com o processo em análise, ela vai ficar para um segundo momento, e aí dentro do rito próprio ditado pelo regimento interno do tribunal. Então, nesse aspecto, hoje não seria eu que estaria aqui sustentando o recurso, era o doutor Lourenço, mas ele teve que viajar, então eu só compareci para os demais coisas, e eu, inclusive, me ausentaria agora do julgamento. Então, sendo redesignado, quem vai estar presente na próxima sessão, provavelmente seja o doutor Lourenço. Perfeito. Só para me manifestar em relação ao questionamento que foi levantado pelo doutor Gabriel em relação ao meu suposto impedimento para poder estar à frente em relação ao posicionamento que vai ser dado nesse processo, esclareço que a minha manifestação se deu exclusivamente no âmbito da corregedoria do Tribunal de Justiça Desportivo, tá?
não vislumbrando nenhuma das hipóteses do artigo 18 do CBJD, motivo pelo qual vou dar prosseguimento para que eu presida exatamente a remarcação, a redesignação, no mesmo sentido que todos se manifestaram, que eu também acho muito mais prudente, para que o julgamento prossiga de forma justa e bem apreciado, como de fato precisa ser apreciado a matéria que foi levantada pelo Dr. Sérgio Augusto em relação ao processo de número 24 de 2022. Então, Rita, vou solicitar para que providencie a juntada do recurso voluntário com respectiva guia de pagamento, para que a gente possa estar apreciando numa próxima data que há de ser redesignada. Presidente, apenas para esclarecer, com um processo que eu recebi, porque iria ter 3 decisões conflitantes, uma da Procuradoria, uma do próprio desse processo e teria um da Corregedoria. Então, por isso que eu manifestei que talvez não seria o ideal, não pelas hipóteses do artigo 18, mas talvez não seria ideal para não haver um conflito de decisões, até porque eu acho que está manejada errado, essa peça está no lugar errado. Essa peça não deveria estar nesse recurso 024. O recurso voluntário, que eu não sei do que se trata. Inclusive da Procuradoria, presidente. É isso que eu queria manifestar nesse sentido. Até entendo que está no lugar correto com Vossa Excelência, como corregedor, acho que está correto. É só para esclarecer que, como eu recebi, a forma que eu recebi os autos, estaria para a gente julgar isso. Então, teria 3 julgamentos diferentes. É isso que eu estou falando. Seria uma coisa que iria causar aqui um conflito muito grande. É apenas essa minha observação, não um impedimento para analisar o fato, mas aqui nesse processo. Perfeito, perfeito. Então... Inclusive, presidente, talvez, se for colaborar na organização, eu acredito que seria de bom tom desentranhar essas peças que foram juntadas equivocadamente nesses autos e deixar só mesmo o recurso voluntário, né? Organizar o feito nesse sentido, desentranhá-las e deixar só o recurso voluntário que, de fato, nessa peça, o endereçamento para esse processo foi do recurso voluntário. E eu acho que acaba gerando, eximindo esse conflito, né? Resolvendo esse conflito. Sim, para apreciação mais uniforme, sem tumultos, seria, de fato, muito melhor. Então, nós providenciaremos o desentranhamento, né, das peças que, de fato, não fazem parte desse processo, para que seja juntado o recurso voluntário. Foi direcionado a esse tribunal e a redesignação para uma próxima data. Mas, desde já, agradeço a presença do Dr. Sérgio Augusto, esclarecendo também esse equívoco, ao Dr. Rogério, todos os demais pares, e acredito que nós encerramos hoje aqui a nossa participação nessa sessão já no feriado, né? E, presidente, só queria deixar aqui minha desculpa, porque eu só tive acesso a esses autos hoje. O presidente do clube, né, o Pacheco, ele me mandou o processo. Lógico, eu tinha o que foi protocolado, eu tinha acesso, mas eu não tinha acesso à íntegra do processo. Ele me mandou hoje à tarde, já no final do dia, e eu tive acesso ao teor completo no final do dia, por isso que eu não me manifestei antes, senão eu já tinha até me manifestado no sentido de organizar. Coincidentemente, eu também tive uma dificuldade que até foi me encaminhado pelo Google Chrome, aí eu não consegui abrir, infelizmente a gente acabou esbarrando nesse empecilho aqui para poder julgar de forma célere como merece ser julgado nessa questão. Então, desde já, encerro a sessão, agradecendo a presença de todos, Dr. Rogério, Dr. Sérgio, Tiago, Dr. Rodney, Lúcio, Alberto, Gabriel, Rita, como sempre, nosso braço direito, esquerdo. Boa noite a todos. E boa noite. Bom feriado, um abraço a todos, amigos. Bom feriado. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite, feliz Páscoa. Alô.